Afinal, existe pecado grave e pecado leve? Será que todos os pecados são abomináveis para Deus? Será que uma mentirinha é comparável a um assassinato? Será que todos os pecados são iguais ou há pecados leves e pecados graves? Há pecados que Deus condena e há pecados que Deus tolera. É isso que eu quero falar convosco neste vídeo aqui. Será que existe pecado leve e pecado grave? Bem-vindo, pessoal, sou Teodoro José e você está no meu canal Imersão às Escrituras. Os católicos creem que existe pecado venial e pecado mortal, ou seja, pecados que são mais leves, venial, e pecados que são mais graves, mortais, pecados que levam à morte espiritual. Eles acreditam que se uma mentirinha não faz mal, comparável a um adultério, que é bem mais grave. Segundo os católicos, o pecado mortal leva à morte espiritual, ou seja, a pessoa deixa de ser salva. A única forma da pessoa voltar a ser salva é confessando os seus pecados a um padre, a um bispo, a um cardeal ou a qualquer um que tenha sido ordenado para tal. Eles creem que quando um fiel comete o pecado mortal, o pecado que leva à morte espiritual, ele deixa automaticamente de ser salvo. Ou seja, a única forma dele voltar a ser salvo é confessando o seu pecado, se arrependendo auricularmente a um padre. Logo o padre lhe perdoa e já está tudo feito. Diferentemente de um pecado venial, que é um pecado mais simples, que Deus tolera e que Deus esquece. Mas será que biblicamente existe pecado mortal e pecado venial? Será que todos os pecados são comparáveis? Será que todos os pecados são iguais? Será que roubar uma caneta é igual a assaltar um carro? Então, vamos ver o que a Bíblia primeiramente diz. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os ignorantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Ora, pessoal, Deus odeia todos que praticam o mal. Mas que mal seria esse que a Bíblia está se referindo? Ora, o mal que Deus abomina. O que Deus abomina? Tudo que vai ao contrário à sua lei, tudo que vai ao contrário à sua natureza divina. Ou seja, todos os pecados são detestáveis a Deus. Deus abomina desde o pecado mais simples, a mentira, até o pecado mais grave, o assassinato. Então, todos os pecados são detestáveis. Deus odeia todos os pecados. Ou seja, pessoal, não existe pecado leve e pecado grave, ou como querem os católicos dizer, pecado venial e pecado mortal. Todos os pecados, repito, todos os pecados são detestáveis, abomináveis a Deus. Porém, por que Deus não pune aquele que mente, mas pune aquele que adulterou? Ou seja, por que ele que mente fica impune e não lhe acontece nada? Porém, aquele que adulterou parece que tem sofrido as consequências. Ora, pessoal, isso não é um fato do pecado ser leve ou ser grave. Trata-se apenas de consequência do pecado. Há pecados que se você cometer vai ter consequências. Porém, há pecados que se você cometer não terá consequências. Não trata-se de pecado leve e pecado grave. Apenas trata-se de consequência. Por exemplo, se eu mentir que amanhã vou para a escola, que amanhã vou para a faculdade para alguém, isso não vai afetar nada na minha vida. Ou talvez não vai ter um grande significado, não vai alterar nada na minha vida. Porém, se eu roubar, adulterar, isso vai ter um grande significado na minha vida. Vai trazer consequências. Quer dizer o quê? Se eu adulterar, eu provavelmente vou perder a minha mulher, eu vou perder os meus filhos, a minha comunhão com a minha família não será igual. Se eu roubar, serei preso, serei julgado, serei condenado, não terei minha liberdade. Ou seja, ambos dos pecados, ambos das ações é errado, porém um deles tem consequência maior que o outro.